Sim, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza da F5 BPO. O assunto hoje é para divas dos cílios. Vem comigo, meninas, que eu vou ensinar vocês a ficarem muito lindas agora. Vem! Dá um F5 que atualiza, galera. Seja muito bem-vindo, sem pressa nenhuma, senta aí um pouquinho para a gente conversar sobre beleza. Hoje o assunto é estética e é uma estética diferente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cílios e vamos falar também um pouco sobre a estética invasiva, mas assim, enfim, vamos centralizar algumas informações em cílios. Porque eu trouxe nada mais, nada menos, ela que é farmacêutica estética, que atua no mercado de estética há mais de 9 anos. Estamos falando de uma empreendedora, idealizadora, tem uma empresa de embelezamento de cílios, tá? Nós não estamos falando de qualquer pessoa que faz cílios, tá, galera? Não desprezando quem trabalha com cílios, mas falando de alguém que domina o mercado há 9 anos. Nós estamos falando de uma pessoa que é pioneira, tá? Professora de graduação e pós-graduação na PUC, e além disso, ela vai falar sobre todas as unidades que ela já constituiu aqui em Curitiba. Eu estou falando de Tamires, a diva dos cílios. Seja bem-vinda. Obrigada, depois dessa apresentação, hein, Cá? Amei. E eu acho engraçado que as pessoas falam diva, 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 diva. E, inclusive, é o motivo do nome da empresa, né? Cílios de Diva. Isso Tem mesmo. todo um porquê aí. E depois que eu te conheci também, eu comecei a aprender a chamar as meninas de diva. Por quê? Porque é uma questão de autocuidado mesmo, né? Dar aquela mudada no visual, aquele tchan mesmo, né, Tami? Então, o teu nome é super combina, né? Porque dá um realce, o olhar muda. São duas coisas que eu percebi que mudam na pessoa, o olhar e a boca. Sim, e muda bastante. Muda total, E né? é justamente aquilo que eu trabalho, né, hoje em dia. Fala um pouquinho pra gente, porque você, assim, vamos começar do começo. Você fez uma transição de carreira, certo? Uhum. Então, eu queria que você falasse, assim, daquela Tamires farmacêutica formada lá na PUC e tal, e depois dessa transição de carreira aí, como é que foi entrar no mundo Da dos beleza, cílios? da estética, né? Bem, eu sou formada em farmácia e durante a faculdade eu já fazia estágios, gostava muito, né? Trabalhei em análises clínicas, fazia exame de sangue, cá, tipo hemograma, Caramba. colesterol, essas coisas. E sempre trabalhei em mais de um hospital, justamente porque para complementar a renda mesmo, né? Aí, fiquei 7 anos trabalhando em hospitais. Até que um dia eu fui fazer uns cílios, olhei na rede social uma propaganda de cílios, na época era Facebook, Clube da Alice. Lembra do Clube da Alice? Quem nunca? Mônica, querida, né? Então, vi uma propaganda, tava olhando lá, né, na rede social, vi uma propaganda e falei, nossa, legal, bacana esse negócio. E aí eu fui, marquei e fui fazer os cílios. Desde o primeiro dia que eu coloquei os cílios em mim, eu já fiquei enlouquecida. E eu queria que todo mundo fizesse, sabe? Eu queria dar de presente para as É o pessoas. que eu te falei, mudou o olhar. Eu falei, gente, isso aqui é vida. Até porque, pensa, eu trabalhando bastante em vários hospitais, Sim. naquela correria, eu precisava de alguma coisa rápida para me sentir bem. E eu não era extremamente vaidosa. Eu era uma pessoa prática. Eu queria alguma coisa rápida, né? E que resolvesse o meu problema. Então, quando eu fiz os cílios, me encantei. E fiquei uns 6 meses fazendo cílios. Ia lá na moça, ela fazia, eu gostava. No hospital, as pessoas começaram a me chamar de diva. Porque eu usava as extensões de cílios. Ai, vai lá no laboratório, Tô conversa. falando pra você que pega Conversa lá isso. com a Tami. Quem que é a Tami? Ah, aquela que é diva e não sei o quê. Então, nem tinha como ter outro nome quando eu comecei com Concordo. cílios, tá? Então, foi assim. Aí, eu, nesses 6 meses, usando as extensões de cílios, me apaixonei. E eu pensei o seguinte, bem, eu vou fazer um curso.
olha a ideia. Não, olha a ideia. Eu falei, vou fazer o curso e aí eu vou ensinar a minha mãe a fazer. A ideia era profissionalizar a mãe, então. Eu falei, não, minha mãe, ela aposentada, né? Eu Meu Deus, tá vendo? não, minha mãe sempre inquieta, né, em Paranaguá e tal. Eu falei, ai, mãe, vou fazer o curso e daí você aprende e depois a família inteira fica cilhuda aí, ó. Ó que coisa maravilhosa. E aí eu fiz o curso, ensinei a minha mãe falou, não estou enxergando nada, isso aqui não é pra mim, não quero fazer isso aqui, não gostei. Só que eu fiz, né, como modelo, a minha primeira modelo, depois do curso, foi a minha cunhada. E a minha cunhada amou o resultado e postou nas redes sociais dela. Ai, acabei de fazer uns cílios aqui e tal. E aí as pessoas começaram a perguntar quanto que daí era. a gente fofoca lá nas redes sociais, né? Já era. Como que agenda, qual que é o valor, como que funciona. E eu falei, cunhada, eu não sei nem não sei nem quanto cobrar, né? Acabei de fazer o curso. E aí eu peguei e aproveitei essa deixa, fui atrás, daí eu comprei uma maca portátil, comprei ali o mínimo Você necessário. se preparou, então, já para atender, né? Não, eu me preparei, mas eu falei, eu vou atender ou a domicílio, vou comprar aquelas macas portáteis que eu possa levar, ou eu atendo na salinha de casa, porque eu tinha um apartamento de 1 quarto no centro de Curitiba, né? Morava sozinha. E aí eu falei, eu vou atender aqui. Eu cheguei a fazer domiciliar, atendimento, né, na casa das pessoas, mas era muito cansativo. Você conciliava os hospitais e... Caramba, Sim. Tami. Então, esse início, eu comecei a marcar as pessoas, falava, não sei fazer, acabei de fazer o curso, e as pessoas confiavam, não, vamos aí, eu quero esses cílios. Então, em nenhum momento eu falei, sou, né, super PhD em cílios, né? Eu falei, acabei de fazer o curso e estou aí. As pessoas, na época, não tinha tantas pessoas, 2014. Então, não tinha tantas pessoas. E uma indicava para outra. Tem uma menininha ali no centro que faz, uma menininha no centro ali, tal. E aí, eu comecei a fazer domiciliar e eu comecei a perceber que se eu tivesse um espaço físico, eu conseguiria atender muito mais do que ficar indo na casa das pessoas. Então, uma era de Colombo, uma era de um bairro, né, pra cá, pra lá. Então, era muito cansativo. E outra, né, Tami, um atendimento de qualidade, ele vai durar um tempo. Aí até que você se desloque, né, de um lugar para o outro... E isso ia reduzir o teu tempo de atuação como leste mesmo em quanto tempo, né? Sim. E em paralelo, eu estava trabalhando nos hospitais. Então, os horários que eu fazia, que eu atendia os meus clientes, eram os horários, assim, bem 8 horas da noite. Eu tenho horário aqui às 22 horas, né? Eram horários bem malucos. E é até engraçado falar, porque as minhas clientes até hoje estão lá comigo, nas Cílios de Diva, e elas lembram das histórias, sabe? Lembram do endereço, do elevador, do que a gente conversava, de como tudo foi crescendo, né? E elas ganharam confiança. Eu entrevistei uma moça aqui também, isso me fez lembrar dela agora. Ela é lá do Cantinho da Sobrancelha. Ela trabalha... O forte dela sempre foi a sobrancelha. E daí ela veio aqui e ela falou pra mim, Karina, quando eu comecei a mexer com sobrancelha, eu trabalhava no Extra, no Carrefour. Eu falei, e daí como é que você fazia? Ela falou, eu ia no banheiro, deitava as meninas a cabeça delas na descarga do vaso para conseguir fazer o que eu queria, porque elas queriam que fosse eu não tinha outro horário para atender, e foi assim que eu comecei. Hoje ela tem um lugar enorme, lindo lá, mas assim, todo começo é começo, né, Tami? Sim, aí a gente tem que estar disposta a fazer, e assim, começar com aquilo que você tem. Todo mundo fica pensando, mas como que eu começo? Eu não tenho condições. Começam com o que você tem. Não é possível que você não tenha um espacinho que é só seu ali, que seja seu quarto, mas que você consiga montar uma estrutura básica. A gente não tá falando de luxo, nada, né? Não tá falando de colocar um ar-condicionado, não tô falando disso, tô falando com o que você consegue. Se você consegue ir na casa das clientes, pronto, atende na cama da cliente, no sofá da cliente, mas é possível dar esse start. Leva aquela lâmpada boazinha, né, que te ajuda a enxergar tudo. A enxergar, porque é muito importante enxergar. Então, foi tudo em paralelo com os hospitais. Aí eu fiquei nos cílios e nos hospitais por 2 anos. Até o momento que eu falei, gente, eu tô faturando mais com cílios do que trabalhando nos hospitais. Caramba. Chegou a esse ponto de eu falar, essa é uma informação importante e eu não posso deixar passar, né? Tá entrando, né, dinheiro aqui. Eu preciso saber o que eu vou fazer com isso. E aí eu já tinha
esse pensamento, porque desde o começo eu já coloquei o nome Cílios de Diva. Porque eu poderia muito bem colocar a Tami Diva, Diva do, sei lá, Tami, Cílios de Tami, Cílios da Tami. Falei, não, vou colocar um nome amplo, porque se um dia alguém quiser trabalhar comigo, não sei de onde, acho que era um feeling meu já, de pensar que poderia, né, eu queria... Você só começa o negócio porque você quer que o negócio... que era só seu, para sentir que era de todos, né? Isso, e ser como se fosse ser um clube mesmo, né? E aí eu peguei e montei o espaço, né? Tive essa coragem de dar o primeiro passo. Uma cliente minha, designer de interiores, conversei com ela, comentei sobre, 2 horas fazendo atendimento, tava ali, né? Conversando com ela. Sobre sonhos, sobre o futuro e tal, explicando, né, que o negócio tava crescendo, que tinha bastante cliente e tal. E ela falou, não, acho que é bacana você montar um espaço seu. E aí a gente sempre fica preocupado, mas aonde, como, não sei o quê. Aí eu acabei encontrando o lugar e levei ela. Antes de fechar o contrato, levei ela. Falei, o que você acha? Essa região, o que você acha? E um parênteses aqui, que fiz tudo isso sem consultar minha família, sem consultar ninguém. Só eu e essa design de interiores, que sabia que eu ia montar esse espaço. Porque eu pensei, eu vou preocupar minha família, eles vão ficar preocupados e tal. Então, eu fui comunicar a minha família quando o negócio já estava acontecendo. E eu levei eles pro espaço depois que já estava pronto. Caramba! Porque eu falei, como se fosse assim, é um sonho meu, né? Porque quando você coloca mais pessoas envolvidas... Poder da autorresponsabilidade. Também. É um livro do Paulo... Como é que é o nome do coach? Paulo Vieira? Paulo Vieira? Paulo Vieira, isso. Ele fala exatamente isso também, que você tem que ser responsável por você. Também não pode passar isso para ninguém, essa responsabilidade é sua. O ser Tami é seu, você toma as suas decisões. Sim. E a gente tem uma mania de tomar sempre em grupo, responsabilizando todo mundo junto com a gente, né? O que você fez foi legal, você teve muita coragem. Sim, porque eu confesso que eu não queria ouvir o não ou aquele balde de água fria, porque era um sonho meu. Eu acreditei nele, né, Isso desde aí. o começo. Então, no primeiro mês, eu já escolhi o nome, já criei a minha rede social, Facebook, Instagram, na época, e já criei um aventalzinho, tal. Já coloquei a logo no meio, já fiz cartão de visita. Até hoje vocês usam lá, acho muito lindinha o jalequinho que as meninas usam. E assim, o bacana é que foi muito rápido, né? Em um mês, eu já queria fazer tudo. Já criei nome, logo... Sabe quando você... Já que vamos fazer? Então vamos fazer direitinho aqui, pá. E eu fiquei 2 anos na minha casa, né? Até pra dar esse start e falar, não, o negócio tá ficando sério. Até porque, nesses 2 anos atendendo em casa, quando as clientes vinham, chegavam no elevador, a gente conversava ali, né? Primeiro contato. Elas sempre falavam, eu achava, é aqui a Cílios de Diva. Porque era num prédio residencial, era onde eu morava. Era um apartamento minúsculo no centro. Então, eu falei, cara, eu preciso deixar isso mais profissional. Eu falei, não, então, acho que eu preciso dar esse passo. E foi um passo muito importante. Que só aumentou a clientela. De abrir o espaço. Então, logo que eu abri o espaço, era uma estrutura física e tudo estava desenhado para que eu fizesse o atendimento. Apenas eu. Uma maca, apenas. Aí, rapidamente, fiz, né... nem cheguei a fazer inauguração, nada. Só abri, porque a agenda estava lotada e o hospital, e aquela ainda estava no hospital. Eu falei, vamos colocar as clientes, né? Vamos atender as clientes. E aí, eu peguei e a minha agenda lotou. Era agosto, então já estava chegando ali agosto, setembro, outubro, já estava começando a entrar no fim do ano, que é a época que a gente mais atende, e a minha agenda lotou. E eu falei, eu preciso treinar alguém. Aí fui atrás de uma pessoa, treinei essa pessoa. Né? E assim, nunca tinha treinado ninguém, né? Aí eu fui treinar essa pessoa, ter a paciência, colocar modelos e tal. E lotou a agenda dela. Daí eu falei, eu preciso de mais uma. Aí coloquei, assim, depois de 2 meses que a agenda dessa lotou, eu coloquei mais uma. E daí depois lotou a agenda. Daí passou uns meses, mais uma. Para ficar sustentável, né, Tami?
Porque já que tinha demanda, tinha espaço físico, por que eu não vou colocar mais profissionais para me ajudar? Sim. Né? Aí depois de um tempo coloquei recepcionista, aí coloquei sistema, aí as coisas foram ficando mais robustas. Mas foi esse... Se profissionalizando cada vez mais, né? Esse é o caminho, Tami. Mas assim, falando de pandemia, né? Porque daí você cresceu, você abriu a Cílios em 2016, né? Se eu não me engano. 2014 abri a Cílios. Ok. Daí você veio trabalhando e em 2020 a gente se deparou com a pandemia. E eu sei que você recebeu uma proposta de uma instituição muito renomada aqui de Curitiba. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá. Então, a minha formação em farmácia é da PUC. Então, eu tinha um bom relacionamento com a PUC. Cheguei a fazer pós-graduação também na PUC. Então, meu relacionamento era de uma instituição que eu passei ali como aluna e tal. Aí, durante a pandemia, quem não estava no digital teve que ir para o digital, né, Cá? Quem tinha, às vezes, não queria, era relutante. Pôde, né? E as instituições de ensino tiveram que se adaptar. Já tinham, né, módulos online, digitais, mas tiveram que aperfeiçoar essa parte. Então, eu recebi, na pandemia, um convite para criar a disciplina de cílios e sobrancelha. Caramba. Dentro do curso de graduação de estética da PUC. Caramba. Então, é muito bacana, né? Você vê que dentro da instituição de ensino, né, num curso de graduação, a pessoa tem uma disciplina lá que é cílios e sobrancelha. Né? Não é só... Não dá pra dizer que não aprende, então, né? Aprende. Claro, não, aprende, com certeza. Durante uma graduação, que seja, você tem uma noção. Até porque quando a gente faz uma faculdade, eles vão dar uma pincelada em todos os assuntos possíveis. Sim, às vezes até entra alguns assuntos que a gente pensa, para que eu vou usar isso aqui Exatamente. no curso que eu tô fazendo, né? Vez ou outra, você se depara com a situação. Aí, se você sente ali uma certa afinidade, você vai lá, não, vou fazer um curso livre, gostei, vou fazer uma pós-graduação, enfim, vai seguir naquilo ali. Então, eu criei essa disciplina de cílios e sobrancelha. Então, foi um desafio para mim, porque foi meu primeiro contato como professora de instituição, né, de uma universidade, né. Já fui, né, já era professora de cílios dentro da minha empresa, né. Comecei tanto treinando a minha equipe, quanto ministrando cursos e palestras pelo país, né. Inclusive, é um dos seus serviços hoje, né? Você também ministra cursos para as meninas. No começo, era mais a técnica de cílios, né? Até hoje, a gente ministra cursos de técnicas avançadas, iniciante. E agora, a gente também tem a parte de mentoria. Principalmente para aquela profissional que é uma profissional da área da beleza e da estética. E ela quer organizar a documentação, ela quer deixar o seu espaço regular, ela quer estar dentro dos padrões de vigilância sanitária, todos aqueles documentos necessários. Então, eu tenho uma mentoria específica para deixar o espaço de estética regular. E o que eu sinto na estética também, né? Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a estética é uma coisa que ela evolui constantemente. Um produto novo, um recurso diferente. Olha, apareceu tal coisa agora que entrou, que ninguém descobria, essa substância. Então, são várias coisas que eu notei que a estética já evoluiu muito de 2020 para cá. Sim, até se a gente colocar um comparativo com os produtos de extensão de cílios, o que eu trabalhava lá no começo, em 2014... Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Totalmente diferente do que a gente usa hoje em dia, né? A tecnologia. As colas de extensão de cílios eram colas muito fortes. A cliente, durante o atendimento e depois, ficava lacrimejando muito. Entendi. A ponto de eu, farmacêutica, né, olhar aquilo e falar, nossa, tô assustada. É normal, porque não é legal isso aqui, né? E eu, como farmacêutica, ficava um pouco receosa. Então, sempre busquei produtos com registro na Anvisa, com uma boa procedência. Até o ponto que eu criei a minha própria linha de produtos, a parte dos cílios. Porque quando você está trabalhando, vamos pensar, você é uma manicure, enfim, você está acostumada com os seus produtos. E aí, nem sempre você... No começo, principalmente quando é novidade no mercado, eu não encontrava muitos produtos de cílios. Então, você comprava fio número 10 aqui, o outro tamanho de outra marca, você comprava cola aqui. Aí mudava o volume brasileiro, o volume russo, né? E daí... Ainda que o brasileiro chegou agora, cá.
O brasileiro é meio que pandemia pra cá, um pouco antes até da pandemia. Mas lá no comecinho, os cílios, igual, por exemplo, aqui os cílios que eu trouxe, Pode pra mostrar pro pessoal. Esses cílios aqui, ó, ele vem numa bandejinha. Eu trouxe um colorido até pra ficar melhor aqui pra ver. Mas ele vem em tirinhas, como se fosse um adesivo. Então, os cílios, ele já vem disposto, organizadinho pra você pegar. Quando eu comecei, os cílios, eles eram como se fosse um pacotinho de salgadinho. Então, aqui era o número 11. Então, era um pacotinho, Caramba, salgadinho. Sim. Então, você pegava lá a pinça, cutucava e colocava na cliente. Muito trabalhoso isso. Então, era um por um. Era muito, muito minucioso. Hoje em dia, já vem prontinho para você, né? Pelo menos facilita. Total. De você. A gente ganha muito mais tempo. Então, quando a gente vê alguma propaganda, cílios em 1 hora. É possível? É possível. Claro, tem que ter responsabilidade, uma técnica boa, tem que ter experiência. Uma pessoa que tem experiência, ela vai conseguir fazer em 1 hora. Não se assustem, né? Tem os que fazem em 1 hora, mas tem aquelas que são mais detalhistas, mais demorada. E vai demorar, né, às vezes 2 horas. Hoje, quais são os números de cílios que as meninas usam, as lash? De numeração, né? Você trouxe vários aí. Eles são todos de números diferentes? Como é que Não, funciona? na verdade, quando a gente tem uma bandeja de cílios, a gente tem nela, né, essas informações aqui na frente. Okay. Então, ela tem espessuras diferentes, ou seja, a grossura do fio. Ele tem curvaturas diferentes. Tem aquele fio que é mais curvadinho, tem aquele fio que não é tão curvado. Tem cliente que não quer tão curvado, né? E tem a questão da numeração. Tem bandejas que vai ser mix, igual essa daqui, que tem todos os números, ó, 8, 9, nananana. Tá. Essa bandeja é perfeita para aquelas pessoas que estão começando no mercado. É porque ele já tem na mesma bandeja tudo Isso. E pode usar, né? Aí você não gasta tanto, né? Sim. Isso aqui é uma novidade meio que de agora, né? Mais recente. Mas também tem bandejas que são inteiras. Uma bandeja inteira 8, uma bandeja inteira 9. Então, nós que temos, né, muito atendimento de cliente, Sim. a gente tem que ter uma bandeja de cada. Então, fica aquele um monte de bandejinha. Então, quando eu olho isso aqui lá atrás, quando eu comecei, isso aqui era... Como seria tudo de bom, Isso aqui né? era tipo um carro de luxo, entendeu? Isso aqui era o Porsche da época, e eu tô se vendo chegasse. que todas elas são personalizadas também, né, Tami? Então... E a questão da personalização, a questão de eu ter a minha marca, foi justamente porque eu pensei assim, não quero ficar dependente de fornecedor. Às vezes eu compro uma marca, amassa, perde curvatura. Vamos pensar, esse aqui que é colorido, a pessoa às vezes lava, pode desbotar. Então, essa qualidade eu queria ter para os meus atendimentos. Falei, eu quero garantir que os cílios que saiam daqui do meu espaço, seja cílios feito por mim ou pela minha equipe, saia com a mesma qualidade. Então, eu senti a necessidade de ter os fios da Cílios de Diva mesmo, sabe? E aí, é bom que as clientes... Quem faz o curso com você já pode comprar, por exemplo, na própria Cílios de Diva, o kit para poder começar o trabalho, certo? Para facilitar a vida, durante o curso, né? Vou fazer um curso iniciante com a Tami. Tá. A gente já dá um kit. Legal. A pessoa já sai do curso, já vai conseguir fazer umas 20, 30 pessoas. Legal, hein? Tranquilamente. Vai comprar ali um item ou outro, um descartável, uma máscara, uma touca. Mas, querendo ou não, a pessoa já sai do curso equipada. Legal. Já, eu falo, já tem que sair com o modelo marcada. Você tem que ter modelo amanhã já para fazer. Né? Então, os fios foi por esse motivo. Porque Entendi. eu queria ter um padrão de qualidade dos meus atendimentos. Entendi. E na pandemia, como são fios de uso interno, né? E também para as minhas alunas, então eu vendia para as minhas alunas. Era uma coisa assim, não tinha tantas vendas, né? Não era o nosso foco principal, mas eu tinha linha de produtos, né? Ok. Então, na pandemia que tudo fechava, né? Curitiba vai ficar fechada, não sei o quê. Tinha outros estados que estavam abertos, estavam precisando de produto. Então, eu consegui, na pandemia, vender muito produto. Porque como eu tinha o estoque, né, parado, porque não E diga-se de passagem, a importação também parou, né? E daí Sim. virou aquela loucura. E assim, ainda bem que eu tinha estoque bom. Eu ia falar isso agora, ainda bem que você tinha a sua produção e seu estoque. A ponto de atender a minha demanda, porque na pandemia a gente fez atendimento domiciliar, né? Eu tive que fazer uma adaptação, até porque quando voltasse da pandemia, eu precisava ter o quê? Cliente e profissional, né, Cá? Sim. Então, eu fiz um bem bolado, um jeitinho de manter as minhas profissionais comigo e das minhas clientes não ficarem
sem atendimento. Sem atendimento. Porque depois que elas voltassem, elas gostariam, Sim, porque né? a manutenção é o quê? Feita em 30 dias? 20, 30... a gente fala 15 e 20. Então, a pessoa pode vir até 20 dias fazer uma manutenção. Por que a gente pede esse período? E não 30, 40? Porque, primeiro, você vai ficar feia, né? Você vai ficar ali com um fio de cada lado. Fica aparecendo, né? A cola. Fica feio. E o nosso natural, ele tem um ciclo de vida. Independente de você estar de extensão de Tá aí cílios ou uma não. coisa que eu achei muito engraçada, que eu nunca tinha pensado que os cílios crescia, né? Nunca parei pra pensar, será que os cílios crescem que nem o cabelo? E Cílios, quando eu vi sobrancelha, as meninas... quando eu vi as meninas fazendo, eu fiquei pensando assim, bom, eu vou lá também ver esse negócio de cílios, né? Como é que funciona. Foi aí que eu descobri que os fios cresciam e que precisava realmente mudar. Falei, caramba, a unha cresce, né? Sim, cada um tem um tempo, né? Um ciclo de vida. Então, é 45, 60 dias, mais ou menos. Mas, pessoas com metabolismo acelerado, esse ciclo vai acontecer em 30 dias, Muito 40 legal. dias. Uma senhora, um metabolismo mais lento, senhoras, meu Deus, os cílios dura muito Sério? em pessoas mais maduras, Aí assim. daí tem um detalhe também, mano. O cuidado do pós-aplicação. O cuidado. E eu quero abrir O cuidado, aqui... o cuidado de uma adolescente é diferente, né? Eu quero falar aqui duas coisas aqui em cima desse cuidado, né? Primeiro, quero te agradecer pelo teste que vocês fizeram lá na Cílios comigo, né? As meninas que me acompanham nas redes sociais viram que eu fui lá tentar me aventurar a colocar um cílios postiço, né? Eu chamo de cílios postiço. Aplicação dos cílios, alongamento. E o que aconteceu foi que as meninas colocaram alguns para ver se a cola dava reação, se o prime dava reação e tudo mais. Ok. Saí de lá até bonitinha, né, Tami? Você foi prova disso, Você né? ainda falou assim, nossa, 3 pelos dá muita diferença. Ai, gente, não durou nem um dia. Porque eu descobri que eu coço os meus olhos muito durante a noite enquanto eu durmo. E eu até brinquei com meu marido. Falei assim, gente, não sobrou um cílio. Eu cocei tanto os meus olhos à noite, mas cocei porque eu normalmente faço isso. Eu só me dei conta de que eu faço muito isso depois que eu coloquei os cílios. Porque daí eu ficava com aquele medo, né? Não vou mexer e tal. Daí também não molhar no mesmo dia e tal. Toda a orientação que eu recebi lá. Mas daí, quando eu acordei com o meu dedo com cílios, porque de tanto coçar, né? E aquela coceira tão boa assim, Tami, que depois eu comecei a me deparar durante o dia, eu coçando muito mesmo os olhos. Eu falei, não é alergia do produto. É eu mesma que tenho esse hábito de me coçar, né? Você sabe que tem algumas patologias, né? Não sei se a gente pode falar dessa forma, mas, por exemplo, tem a tricotilomania, que é uma característica que a pessoa arranca os cílios. Então, ela arranca qualquer tipo de pelo. Arranca cabelo, arranca a sobrancelha, arranca os cílios. Até esse final de semana, encontrei meu cunhado, eu fiquei sabendo que meu cunhado, ele arranca os pelos, assim, né? E a minha cliente, antes de eu vir pra cá, eu encontrei uma cliente que ela arranca os cílios. E ela mesma fala, eu não consigo, eu começo assim, tipo, mexer... Quando eu arranco o primeiro, parece que vem, tipo... Ah, que nem roer a unha, né? Tá mexendo assim, daqui a pouco já arrancou, né? Então, existe isso pode também. Pode ser, eu acho. Não necessariamente o de arrancar, mas o de coçar. Às vezes é uma mania sua mesmo, né? E tem recurso, né? Porque a gente vai tentar fazer o lifting, que é uma outra possibilidade. Eu ia falar isso agora. Que ela arrumou um plano B, tá, Um plano gente? B, Já a gente que o plano sempre A não tem. funcionou, o plano B funcionou. Porque bota uma mulher persistente no negócio, vai. Ela falou, Karina, nós vamos melhorar esse teu olhar aí. Eu falei, olha que o olhar de japonês já não ajuda muito, né, Tami? Os olhos já são puxadinhos. Além de quase transparente, os meus cílios, eles são retos, são curtos, né? Eu falei, caramba, o que eu vou fazer aqui? Daí as meninas disseram, não, a Tami vai dar um jeito aí, porque ela vai fazer o lift. Aguardem, gente, aguardem a Karina com cílios de diva. Olha lá, eu vou voltar de cílios de diva, tá? Me achando o máximo ainda, tá bom? Mas, Tami, até obrigada, né, por você ter feito isso e por ter um plano B também. E o fato de você ser farmacêutica trouxe em mim uma segurança, e eu disse para você isso lá aquele dia, né? Sim. Então, assim, tomar muito cuidado também com o profissional que a gente procura, entender se ele é uma indicação quente, né? Que a gente chama o lead quente, que é a pessoa que te indica, né? Hoje, nós estamos criando uma relação comercial por indicação, então isso prova que indicar alguém é muito importante. Já vem por uma recomendação, né? Uma recomendação, alguém que já está trabalhando com aquela pessoa e garante também o trabalho daquele profissional, que eu acho que é bem legal, né? E
Você criou também uma linha, né? Eu queria que você falasse sobre essa linha do pós aí. Tá. Então, esse aqui são os fios para Se profissionais. quiser falar alguma coisa sobre os fios também, Não, fique à vontade, sobre tá? os profissionais, aí a gente foi criando, né? Os Tá. fios, aí criamos o primer, Ok. criamos também as pinças, que são as pinças que a gente usa. Porque a pinça é um instrumento, assim, um instrumento muito importante, né? Para profissional lash Caramba, eu não designer. tinha visto que até as pinças As vocês pinças. trouxeram. Por quê? De tanto comprar. Mesmo caso dali. Às vezes você compra uma pinça que não é legal e tal. Aham. Cara, preciso ter um padrão. Isso você né? entrega também no curso. O curso, a aluna ganha pinça, um Top. parzinho, porque a gente trabalha com as duas mãos, né, Cá? Tem que ter muita destreza manual. Coloca e aperta e... Isola Uhum. Nos cursos, as alunas falam assim, mas e se eu não isolar um? Daí não é fio a fio. O nome da técnica é extensão de cílios fio a fio. Sim. Então, isso significa que é um fiozinho em cima de cada fio natural. Às vezes, né, pode ser um leque, que é o fan, que a gente coloca em cima de um natural. Mas é sempre um para um, né? Para acoplar em um natural. Entendi. Não posso acoplar 2 leques em cima de um natural, senão sobrecarrega aquele fio natural. Entendi. Daí vai prejudicar o ciclo de vida e tal, aí danifica o teu natural, né? Então, essas são as pinças. Aí, o que acontece? As minhas clientes vão lá, fazem o procedimento, né, o serviço de cílios. Depois, elas vão embora, então elas têm que cuidar, elas têm que lavar, elas não podem arrancar, elas têm que manter aqueles cílios... O período da cola. Depois que sai de lá, não pode lavar, não pode molhar os olhos por quanto tempo? 24 horas. Ok. Então, depois disso, sim, começar esse Lavar, trabalho com... Isso. A gente fala 24 horas, mas as colas de hoje têm uma tecnologia melhor e você pode molhar antes das 24 horas. Mas isso a gente não fala para as clientes, entendeu? A gente não fala. Agora a gente abriu no podcast. A gente não fala para as clientes porque às vezes ela acabou de fazer, pega uma chuva. Já quer molhar, né? Então assim, quanto mais tempo ela ficar sem molhar, melhor. A gente tem certeza que aquela cola secou. Mas caso molhe, né? Ela fez de manhã, de noite ela foi para academia, suou. Se ela não esfregou nada, não puxou, não vai ter problema, sabe? Entendi. É tudo um hábito. Tem Entendi. aquela que vai lavar no banho quente, tem aquela que não lava. Aí depende. Aquela que derrete no banho igual eu. Tudo é uma tentativa, né? Mas depois não vai falar que a gente não avisou, né? Não vou Tem comprar que ter aquele certo óculos, cuidado. sabe aquele óculos? Óculos de natação. O óculos de natação. Meu marido disse que vai comprar o óculos de natação pra mim. Então, esse aqui são os produtinhos pós-procedimento. Então, um shampoozinho. Mostra pra elas. Um shampoo para que a cliente higienize os cílios em casa. Perfeito. Se a gente não der o negócio pronto num pump, porque se você agita isso aqui, ele sai uma espuma. Então, facilita no momento da higienização. Se você não der isso aqui pronto para sua cliente, ela não vai pegar um sabonete neutro, um sabão... Fazer a espuminha. Fazer a espuminha e lavar. Não, você tem que dar pronto. Ok. Com certeza. Muitas clientes a gente fala, mas lave, esfrega com os seus, né? Não adianta. Então, o que a gente fez com o shampoo? A gente criou, como eu sou farmacêutica, eu tinha um shampoo, porque quando a gente sai de um curso, a gente aprende que o shampoo de bebê diluído é o suficiente para higienizar as extensões de cílios. Pronto. O que eu fiz? Criei um shampoozinho, não era assim, né? Criei o shampoozinho e dei para algumas clientes minhas, 40 clientes. Dei o shampoo para elas. Dei. E falei assim, a gente vai fazer teste de qualidade. Então, dei para elas e fiz o teste para ver se era eficaz o shampoo de bebê. E eu descobri que cresciam micro-organismos patogênicos. E aí eu falei, nossa, gente, então esse shampoo de bebê, ele pode ser ótimo para lavar o olho, até porque o oftalmo indica, ele é ótimo para várias coisas, né? Para o bebê, inclusive, mas para higienizar as extensões de cílios, porque ali tem sujeira de maquiagem, de pó, de base, né? Então, eu peguei, levei em laboratório, fiz esse teste com as minhas clientes mesmo. Elas deram um termo, né, de liberação para elas fazerem o teste comigo. E aí, eu desenvolvi uma fórmula que combatesse esse micro-organismo patogênico, entendeu? Esse específico que nascia. Entendi. E aí eu criei esse shampoo. Então, hoje em dia, as clientes, elas consomem, né? Elas compram o shampoo, adoram, indicam,
justamente porque elas participaram do processo de criação e porque é um shampoo Mas eficaz. isso que eu ia falar, porque resolve os problemas também. Se fosse né? só para ser mais um shampoozinho, Não é só para limpar os olhos. É para ser eficaz na higiene dos cílios. sim, Que era o que importava para vocês, né? exatamente. Então ele tem esse formato que é só a espuminha. E tem um outro formato que é um pouquinho maior, que tem um pincel de silicone na ponta, que é a mesma fórmula. Eu chamo de vassourinha, né? Isso! Que é uma vassourinha assim que vocês arrumam, né? Então, dá para passar ele e enquanto estiver espumando, dá para Dá. limpar assim, para tirar os resíduos? Alguma coisa assim? Isso mesmo. Aí, viu? Não tá tão ruim assim. Não, viu? não. Mas a gente tem um outro formato que até não trouxe, é um formato maior, que ele tem um pincel de silicone na ponta. Então, esse pincel de silicone você pode passar tanto ali nos cílios, Que legal. quanto no rosto, porque a gente fez uma fórmula que pudesse ser usada também no facial, né? Então, já tá resolve. usando nos Ótimo olhos, para né? peles oleosas, Perfeito. acneicas, que é a pele da brasileira, né? Perfeito. Aí, outra coisa que a gente sentiu a necessidade de ter era um sérum de crescimento de cílios e sobrancelha. Justamente para essas clientes que arrancam, porque acontece. E também para aquelas clientes que ficam com medo. Eu tô fazendo extensão por muito tempo. Será que meu natural tá bom? E a gente sempre faz a remoção total dos cílios e olha o natural. Se tiver saudável, a gente continua e segue o baile. Entendi. Tem vezes que a gente olha e fala, você deu uma puxadinha aqui, né? Então a gente descobre isso, né? E toda vez que eu faço. É que nem dizer pra manicure igual eu agora. Dizer assim, mas eu não fiz nada de errado, eu não mordi, eu não arranquei, né, nos dentes. Porque aconteceu exatamente isso, né? Também comecei a arrancar a aplicação e falei, agora eu tomei vergonha e falei assim, eu não vou lá enquanto não crescer minha unha agora, porque eu não quero levar uma mijada, né? Então eu tô deixando ela bonitinha aqui pra ela crescer, porque senão a Sayane me pega depois. Então tem essas clientes que arrancam, que são, né, terríveis. E tem também aquelas clientes, por exemplo, assim, pós-quimioterapia. Né? Tem muita gente de quimioterapia que, né, acaba indo até as cílios para conversar. A gente conversa com elas, explica para elas que sem o fio natural realmente não é possível aplicar, né, as extensões. Mas hoje em dia os processos, né, de quimioterapia, hoje em dia tudo evoluiu. Tudo evoluído. É muito raro uma cliente que está passando pelo processo, né, de quimioterapia, radioterapia, que fique tanto tempo sem vir fazer os cílios. Entendi. Né? Eu tive uma cliente agora recente que ela ficou uns 2 meses sem ir. Nos outros períodos que ela tinha poucos fios, eu acabei acoplando, mas uma coisa mais suave. Só para ela, às vezes, ir no final de semana, ir para ter um casamento, ou uma viagem, uma coisa assim. Então, mais pontual. Entendi. Mas a gente precisa ter os cílios fortes. Então, o sérum de crescimento de cílios e sobrancelha, ele veio justamente para isso. Entendi. Para fortalecer esses cílios. E tem uma fórmula que eu desenvolvi, né? Que totalmente atualizada, né? Porque isso aqui a gente precisa atualizar. Tudo a gente precisa atualizar. Mercado da beleza, toda hora tá entrando um ativo novo. Então, a gente precisa sempre dar essa mexida para deixar o negócio potente. Então, esse aqui, ele realmente é muito potente. A gente tem resultados incríveis. Que legal. De crescimento de cílios e sobrancelha. Até a sobrancelha falhadinha. Muito e legal. o gloss veio porque eu faço, além de ter as cílios de diva, né? Eu também realizo procedimentos minimamente invasivos. Porque sou farmacêutica estética, né? Então, eu tenho habilitação para fazer botox, preenchimento e tal. Então, os meus pacientes, né, que vinham fazer o preenchimento labial... Sim, já queria um pouquinho mais, né? Sim, eu disponibilizava esse gloss, né? Alguns eu já era embutido no valor. Que dá um realce também, né, Tami? Sim, já termina o procedimento, já sai com gloss, né? E aí, de tanto que eu comecei a deixar isso para os meus pacientes de preenchimento, as minhas clientes de cílios também queriam. Então, eu falei, então todo mundo gosta de um gloss. Aí, eu acabei tendo essa linha do gloss. Então, às vezes, ele vem... Eu peço, às vezes, algumas cores diferentes. Mais rosado, mais nude, para ir dando essa diversificada. Aqui, eu trouxe um rosinha. Ele fica bem... Esse aqui, inclusive, é seu. Trouxe pra você. Ai, amo. Trouxe pra você, porque, o meu tá aqui, ó. Meninas, eu sou meio viciada. E é glitter ainda, poderoso. Obrigada, Tami. Olha lá. Dá todo um realce. Passando, entendeu? Falando aqui, ó. A gente pega o hábito, não E pega? ele é gostosinho.
A gente dá uma comida também. Vamos abrir. A gente dá uma comida. Espera um pouquinho. Corta um pouquinho. Você só abre lá pra menina? Só pra... Deixa eu mandar uma mensagem pra ela. Oi, Carla, tudo bem? Aperta o 701 que a gente libera pra você. Ela chegou. Tá, deixaram fixo Deu. nessa aqui, então. Você pode continuar, daí quando... Pode? Tá, vamos lá então. Deixa eu colocar pra cá, que senão vai aparecer com... Gente, então eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Ai, eu amo o cheiro. E E daí... dá vontade de comer. Tem uns agora que tem cheiro de fruta, não tem? De babalu. Esse aí eu vou pedir pra você dar uma lambidinha, pra você ver que é gostoso. Pior que é mesmo. É? E com outro detalhe, né? Minha boca me ajuda também, né, gente? Eu não tenho aplicação Botox. A Tami pegou pesado comigo outro dia. Ela falou assim, ô Cá, agora que você tá entrando aí nas estéticas, diz pra mim, quem que você vai contratar pra fazer a tua parte estética, né? É verdade. Eu falei, é diva muita... dos cílios, né? Diga-se de passagem que se vire com os meus cílios agora. Mas você também faz sobrancelha, né? A gente faz design de sobrancelha, né? Com rena. Tá. Não faz micropigmentação. Não faz micro. Não faz micropigmentação. Até que é legal, né? Ser especialista mais nessa parte de cílios. Porque eu acho que micropigmentação também é bem amplo, né? Eu teria que ir mais a fundo na micropigmentação. Sim, que cresce também muito, assim como cílios, né? Total. Também eu vou falar agora sobre os patrocínios e depois Tá a gente bom. vai entrar na finalização aqui, porque eu quero que você volte, então eu não vou entregar todo o ouro hoje, tá, galera? Ela ainda vai voltar a falar sobre aqui, um pouquinho sobre estética, vou falar mais sobre os procedimentos invasivos, tá? Perfeito. Para você que está nos ouvindo agora, eu quero falar com você sobre a WJR Consult, que é uma empresa de consultoria. Na verdade, o Wallenstein, que é o proprietário da WJR, traz ali um conhecimento, né? Eu costumo dizer que é um mestrado de finanças. O que ele ensina a você? Desde a parte de assistente, analista, até você chegar a ser um controller. Então, a WJR hoje faz toda a diferença na vida do profissional de finanças. Super aconselho, WJR Consult. Entre em contato com eles lá, tá, galera? Falando um pouquinho agora sobre a Mais Brasil Telemedicina, que é do nosso querido Sérgio Medeiros, que é o dono do espaço que a gente realiza nosso podcast, e também nosso tão querido amigo que trabalha com a medicina online. Então, ele é médico, né, geriatra, e também tem alguma pós-graduação em psiquiatria e trabalha também com esse tipo de atendimento. E visando a melhoria para você que está em casa, no meio da pandemia, a gente notou tudo isso, ele criou o processo do Mais Brasil Telemedicina. E hoje, por R$ 39,90 aqui pelo podcast, você contrata o procedimento para você poder ser atendido pelo nosso querido Sérgio Medeiros. Então, entre em contato com a gente, faça um orçamento para você entender também o quanto isso é bom para a sua equipe que está online. Olha, estamos que trazendo para demais. soluções, né? Que importa. Isso aí. Então, a Mais Brasil Telemedicina é uma medicina que traz, né, Tami, isso para quem está online. E como eu sou totalmente online, então eu estou trazendo isso, inclusive, para minha equipe. E tem trazido um resultado fantástico, porque eles não precisam mais sair de casa, eu consigo atender minha equipe onde ele está, inclusive com acompanhamento psicológico. Nossa, que perfeito. Não é? Uhum. E super em conta, cabe no bolso de todo mundo, né? Falando agora para a gente finalizar aqui, Tami, então, o que a gente pode esperar nos próximos dias da Cílios de Diva? Próximos dias? Próximos anos, meses. Né? Assim, anos. Claro que eu sei que você já tem novidades que estão por vir por aqui, certo? Sim. Então, mas assim, eu sei que também tem novidades a longa data, né? Porque a gente tem sempre projetos olhando assim a longo prazo, 1, 2 anos, né? Coisas que a gente deseja trazer para o nosso negócio. Que a gente sabe que a gente tem que se preparar para isso. Então, o que a gente pode esperar a curto e longo prazo da Cílios? Nossa, você quer saber tudo. Tudo. Esse ano de 2024, a gente completa 10 anos. Então, em outubro, 10 anos de Cílios de Diva. Então, já é um presente só de chegar até os 10 anos, né? Qualquer empresa sabe muito bem disso. E eu tenho alguns projetos mais para a parte da estética. Entendi. Né? Porque além da Cílios de Diva, eu também realizo os procedimentos minimamente invasivos. Então, eu tenho projetos para
até curto prazo, vamos pensar para esse ano, voltado aí para a parte da estética, botox, preenchimento. legal. Que são procedimentos que eu já realizo, né? E recentemente até fui para um evento de lançamento de produtos. Então, assim, estou inundada no mundo da estética, né? A estética avançada. Então, A harmonização facial você também realiza por lá? sim, na verdade, a harmonização facial, quando a gente fala esse termo, harmonização facial, nada mais é do que eu olhar para você, Cá, e você me contar suas dores, os seus desejos, o que você gostaria, e eu criar um protocolo para você. Eu acho que a gente pode colocar aqui um preenchimento aqui, ali, um botox, um colágeno e tal. Então, a gente estuda esse paciente e indica o melhor protocolo. Tá? Então, quando a gente fala harmonização facial, vai depender muito da visão do profissional casada à expectativa do paciente. Se eu chegar para você e falar um monte de coisa para você fazer, provavelmente você não vai fazer. Porque eu conheço já a Karina e eu sei que você gosta de uma coisa que seja legal, mas que não seja tão modificadora, né? Então, a harmonização facial, basicamente, é isso. Top. Eu, com o meu conhecimento técnico, sei o que é possível e posso te dar sugestões, mas você que precisa querer, você que precisa falar, Tami, isso aqui me incomoda. Às vezes eu vou te dar uma sugestão que você fala, nossa, mas eu nem estava incomodado com isso aqui. Isso aqui nem era meu foco, né? Então, acho que é uma conversa, né? Uma Tem troca. que estudar também o cliente, né, Tami? Pra ver que fica legal, Sim, né? sim. Tem bastante gente que quer bocão. Você acha que não Sim. precisa, mas a pessoa quer bocão. Se a pessoa quer um bocão, a boca dela... Eu, por exemplo, já não preciso de bocão de forma alguma. A né? boca dela... Dá uma melhoradinha em cima só. A gente vê que tem como colocar a boca, que vai ser seguro, até porque tem que ter essa segurança, né, de você realizar o procedimento. Por que não vai dar o bocão para cliente, né? É isso aí. Perfeito. Redes sociais, conta pra gente, direciona ao público e pode falar direto com eles. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, tamisilva.oficial. E lá mesmo, eu mostro um pouquinho da empresária, né? Os bastidores de uma empresária, principalmente voltado para as minhas empresas, que seria a Cílios de Diva, a loja Cílios de Diva, onde você encontra os produtos da minha marca, e também no Tami Silva Estética, que é onde eu realizo os atendimentos, né, de procedimentos minimamente invasivos, como botox e As preenchimento. mentorias. As mentorias no meu próprio Instagram e na Cílios de Diva, que nós somos referência, né? Estamos aí há 9 anos no mercado, então temos bastante procura de pessoas, tanto para os produtos da nossa marca, quanto para cursos de técnica e também curso de mentoria, para te ajudar aí a alavancar seu negócio. Perfeito. Tami, quero agradecer, né? Você hoje, eu sei que para você foi corrido, você acabou de chegar de viagem, né? Então, você ter vindo a nos atender aqui hoje para poder fazer a gravação e também trazer um conteúdo legal para as meninas, eu acho que toda essa tua experiência, o pouco que a gente conversou aqui, porque 40 minutos é pouco papo comparado a uma trajetória profissional. Sim. Mas eu acho que já é uma solução bem bacana aí para as meninas que estão buscando isso no mercado, né? Então, quero agradecer primeiro, né? Já somos parceiras, já estamos fechando os negócios e ainda me aguento por lá, tá, Tami? Porque eu ainda vou querer dar uma melhorada nos meus cílios meio urgente aí agora. Com certeza. Essa é a minha missão. A tua missão, gostei da tua missão, Isso tá? aí. Bom, então, para encontrar os produtinhos na loja Cílios. Loja Cílios de Diva. Tá, e daí para entrar em contato com você para mentoria no teu pessoal, Tami Silva. Sim. E também no Cílios de Diva para poder fazer o agendamentozinho lá, para poder dar uma melhoradinha na estética, certo? No Tami Silva Estética, no Tami Silva Oficial, você vai encontrar absolutamente tudo sobre as empresas, Entendi. né? Para concentrar ali, eu quero fazer cílios, aqui. Eu quero fazer um botox, Perfeito. aqui. Quero comprar um produtinho, aqui. Então, ali você tem todos os canais de atendimento. Perfeito. Tami, muito obrigada por hoje. Eu espero que você Obrigada. volte logo para trazer mais novidade pra gente. Com certeza. Quer deixar um recadinho para o pessoal que está em casa? Ó, sobre então- empreendedorismo? O meu recadinho é o seguinte, eu contei um pouquinho da minha trajetória e eu falei que é importante a gente começar com o que a gente tem, né? Mas, mais do que isso, a gente precisa de 2 coisas. A gente ter confiança
em nós mesmos, que eu não sei, as pessoas acho que perderam confiança em algum lugar, em alguma gaveta da vida. Com toda Então, certeza. assim, ter aquela confiança, né? Se você acredita, se você confia na tua ideia, no teu sonho, vai. Lembra que a Tami não contou pra ninguém que estava abrindo o espaço dela, né? Então, confia no teu negócio, confia no teu sonho, confia em você, né? Se prepara para isso. E tenha disciplina para que você faça esse negócio acontecer. Então, confiança e disciplina. Porque não é do dia para a noite que as coisas acontecem. No começo vai ser difícil, você vai ter muita vontade de desistir, mas tenha disciplina, que lá no final, né, mais para frente, você vai ver o resultado. Então, Perfeito. seria isso. Obrigada, Div. Ela fala e a gente obedece. Né, para você que nos acompanhou aqui agora, quero te pedir, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente. Para enviar esse conteúdo para mais pessoas também, pega esse link e ajuda. Quem não conhece alguém que faz extensão de cílios, ajuda essas meninas a conhecer esses produtos, galera, a conhecer um pouquinho mais sobre mentoria. Por quê? Porque é importante ter conhecimento e estar atualizado no mercado. Quem fica no mercado hoje é quem está se atualizando. Quem não está se atualizando, além de não ter parado, volta para trás. Então, corre aí com a informação e manda aí para uma amiga sua que de repente já trabalha com extensão de cílios, que pode fazer todo sentido, tá bom? Porque aqui a nossa missão é trazer para vocês informação sem cobrar nada. Esse canal foi feito para poder trazer para vocês a informação todas as semanas. Então, a gente traz um repertório bem diferenciado para que você possa realmente crescer profissionalmente, tá bom? E não esquece, se aconteceu algum problema na sua empresa e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais. Tchau, tchau.